Olá, pessoal. Nessa entrevista de número 13 do Design Centro, a gente conversou com Ana Coentro, que atualmente trabalha como Product Designer no Quinto Andar. Ana é surda, oralizada e vem se especializando no contexto de acessibilidade desde a sua graduação em expressão gráfica, lá na UFPE. Ela também já passou pelo Prodef, pelo CESA e hoje atua no time de Design System, com foco em acessibilidade, lá no Quinto Andar. E também ela é embaixadora do Deficiência Tech, que é uma comunidade, a primeira comunidade de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de tecnologia aqui no Brasil. E a gente estava muito ansioso para fazer essa conversa com ela, Foi uma conversa muito rica, bem necessária e vocês acompanham agora aqui no DC. Simbora! Ana, seja muito bem-vinda ao Design Centro. Oi, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou bem animada. Para quem não me conhece, meu nome é Ana Coentro e eu sou designer de produto aqui do Andar. Espero que eu tenha compartilhar tudo que eu sei na minha vida toda para vocês. Não é uma biografia, mas quero compartilhar contigo. Obrigado, Ana. E todo mundo lhe conhece, viu? Não se preocupe, não. Você é uma pessoa muito presente e engajada, na nossa comunidade, ainda bem. E eu quero começar perguntando para tu um pouco sobre a tua trajetória, até aqui. Tu começou em gráfico antes de ir pro digital. E eu queria que tu contasse um pouco sobre esse início, da tua história no design. Nossa, foi uma trajetória bem comprida, né? Eu fiz 2 faculdades, né? A primeira faculdade tem a ver com expressão gráfica, na verdade é uma licenciatura em ensino médico, digamos, unicamente, que eu sou professora de geometria, mas eu não faço nada dessa área. Eu só me formei capuz na da UFPE para nunca mais. Mas isso trouxe conhecimentos gráficos, eu entendo bem, eu tenho noção de 3D. Isso me ajudou bastante. Ao mesmo tempo, sim, eu fiz 2 faculdades, eu realmente pratiquei. A segunda faculdade que fiz foi na Ruth Praté, que eu acho que não existe mais, que eu fiz design gráfico, que é, na verdade, é tecnologia em design gráfico, aquele curso, mas menorzinho, né? Eu entrei porque era uma área que eu queria muito, que eu não conseguia entrar antes da UFPR, porque estava bem difícil de entrar, que era super concorrido. E aí, quando eu entrei no primeiro semestre, eu já consegui o primeiro estágio, que era tipo um pouquinho de design gráfico, impresso, divulgação de postagem, redes sociais, que na época, né? E também tem um pouco de animação com o bonequinho. Esse é o aplicativo concorrente que não existe mais também, que é aquele Raditalk, sabe? Que é aquele bonequinho que fala Libras, traduz para português. Então, era uma espécie de concorrente bem menor lá em Recife. Aí, na época, eu não sabia que era Charnap, que eu estava trabalhando, né? Que coisa. Era um termo não muito conhecido. Isso foi lá, tipo, 2013, acho. Sim, 2013. Mas era um termo não era muito popular, né? Como é hoje. Eu só entrei porque eu pensei mais para entrar mais no mundo e na cultura surda. Eu estava me descobrindo, estava tentando aprender mais. Porque, para quem não me conhece, eu tenho deficiência auditiva, né? Mas eu faço parte da família que é ouvinte, todos ouvintes. Eu sou a única surda. Só para criar laços com a cultura surda, para eu entender. E foi bem legal, foi esse o primeiro objetivo. Mas depois eu fui aprendendo sobre a acessibilidade. Caramba, eu sei, tipo, é meio estranho você pensar. Você PGT e nunca pensou direito sobre a acessibilidade. Eu fui estudando um pouco, cada vez mais. E aí apareceu a oportunidade que alguém, porque você não quer trabalhar no César.
Aí eu ficava assim, meio assim, nossa, César, que nome é esse? O nome parece o nome de uma pessoa bem diferente, né? Ai, só que eu não sabia que era uma empresa tão renomada, que tinha muitos clientes, que tinha, tipo, que era foda, né? Eu não tinha essa noção, mas por falta de contato com as pessoas, designers, né? Tudo isso. E aí eu fui tentar na doida, né? Tentar é, uma vaga PCT, sabe? Uma vaga específica, queria uma cota PCT. Eu sou muito contra isso, mas eu fui lá, vamos ver o que vai dar. E depois eu entendi a importância da vaga PCT e eu recomendo todo mundo tentar aplicar nisso. Até porque você não sabe se vai ter o mesmo privilégio, você não... É, eu, tipo, eu sou uma pessoa totalmente diferente. A minha cabeça abriu muito mais depois que eu entrei no César. Ai, eu entrei, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu só entrei como designer de interface. Ai, como eu já tinha muita experiência, vou mexer com o Illustrator, Photoshop, não sei o que mais. Eu não tinha uma noção de o que é experiência, tipo, conversar com as pessoas, ter a jornada do usuário, tudo isso. É meio que cair de paraquedas, né? E então, esses primeiros meses, eu ainda não tinha time, não tinha função específica, e eu fiquei ao lado de um gerente, que era a Georgia, não sei se tu conhece a Georgia, eu fiquei ao lado dela, há um tempão, é, fazendo apresentações, mas aí eu fiquei percebendo, será que não tem espaço? Aí eu fui tomar iniciativa, eu fui atrás, e aí eu ressuscitei, que é o Viveto Colabora, que eu disse era outro nome. Eu acho que ele colabora mesmo, porque ele passou um tempão paradão. Aí eu me chutei com o Demares, Georgines, assim, ficou mexendo, tudo, foi bem legal. Eles são unidos, né? Aí, foi bem legal, e aí eu fui mostrando a minha capacidade, e aí me chamaram para trabalhar no time de Sasuke. Aí foi outro conheci um monte de carreira muito fora, um monte de devs, QA, e foi muito massa, e eu comecei a trabalhar bastante, e aí comecei a entender. Então vamos começar a usar o Sketch, Photoshop, que infelizmente assim, ainda usava Photoshop para fazer umas telas. É, e aí, tipo, eu fui caminhando, depois disso fui para aí, aquele conhecimento que eu tinha por acessibilidade, eu estava querendo aumentar mais. E aí eu fui para Porto Alegre, que estava ia rolar um evento em Mescov, BR, né? Foi em 2018. Aí eu fui lá que tinha um workshop de Marcelo Salles sobre acessibilidade digital. Aí eu fui lá, achei muito legal, e eu participei, e, e foi ótimo, eu fui me aprofundar bastante sobre o TAP-CH e sobre como usar o leitor de tela. Mas eu estava com receio de participar porque, como diz, aquele sinopse de workshop que o Marcelo falou lá, você for poder aprender como utilizar o leitor de tela e tal. Mas aí eu falei para ele, mandei um e-mail perguntando como isso vai funcionar para mim, sendo uma pessoa com deficiência auditiva, que eu não consigo ouvir nada, como eu vou poder acompanhar aquilo me especializar na área. Mas como eu vou entender quais são as dificuldades das pessoas com deficiência visual, ai, isso meio que Marcelo foi pego de surpresa, que ele realmente não esperava ter uma aluna surda, né? Ai, aí ele falou, eu vou investigar um pouco aqui, como ele pode me ajudar, né? E aí ele descobriu que no MacBook tem um leitor, tem um voiceover, e você também pode ativar a legenda. Aí, então, desde então, eu não estou sempre usando, eu já sei qual é o atalho, tipo, eu começo, eu sempre sigo lendo qualquer site que estou lendo tudo, e eu já sou
E a Nishida sempre aparece, que me ajudou bastante. Isso eu acho muito legal, tipo, eu normalmente eu espero a resposta da pessoa falar, eu não sei resolver, infelizmente, desculpa, tipo, deixa pra lá, sabe? Mas não foi o caso, ele foi atrás, foi pesquisar, fez uma adaptação pra mim, isso foi bem bacana do lado dele. Então, voltando sobre o evento de México, aí tava sempre rolando aquele monte de sorteios, e aí acontece que eu ganhei um sorteio que era um curso na México, que é curso de UX intensivo, sabe? Durante 2 semanas. Aí eu tava brava ver o que acontece, mas eu tava, mais uma vez, com receio. Eu mandei um e-mail pra ele do Agni, que é um cara da escola bem fora, e eu mandei um e-mail. Oi, tudo bem? Eu sou surda, como eu posso acompanhar? Ah, eu falei que eu consigo fazer isso na pinhal, posso te dar, tá preto e picolé da sua cara, você fica olhando pra mim, sabe, aquele esqueminha. Mas se ele tem intérprete, também seria bom. Porque às vezes é muito difícil esse último recurso de acessibilidade, porque geralmente é muito mais caro. Aí, tá bom, ele falou, tá, peraí, me dá um tempinho, eu vou lá resolver, pensar. Então, passou um tempinho de mistério, e aí ele voltou. Ele falou, eu consegui um intérprete, mas quando eu cheguei lá, tava diferente, porque ela estava na mesa comigo, como estivesse no mesmo grupo. É uma divisão de 6 grupos, aí esse primeira mesa era eu e mais uma galera. Aí, era para participar do workshop também, como assim, como é que funciona essa abordagem. Aí eu acho que era uma troca na verdade, de campo, né, de serviço. Eu acho que era isso. E aí, eu acho que essa experiência foi única, bem diferente, porque ele não fica na frente usando roupa preta toda série, né, atuando, porque eu sei que eu preciso ter. Mas eu fico com a sensação, todo mundo vai ficar olhando pra ele, olhando pra mim, quem pediu isso. Eu não gosto, por ser a única, sempre a mesma história, a única pessoa da sala que é surda, mas aí foi ao contrário, eu não me sentia a pessoa especial, diferente, sabe? Isso foi ótimo. Aí isso tornou o curso muito natural, tipo, foi muito bom, eu gostei bastante. E aí, atualmente, o Lucas, que foi o meu colega intérprete, os dois, ele foi, como diz, foi oficializado como intérprete na México atualmente, hoje ele trabalha lá. E foi bem legal, ele meio que, assim, foi promovido em ano para intérprete, foi bem legal. Que massa. E aí eu voltei, foi muito massa. Aí voltei pra Recife com a cabeça, nossa, eu quero explorar mais, eu quero estudar mais, eu quero, tipo, minha cabeça tava pipocando, tipo, 2 semanas em São Paulo é muito tempo e, assim, também foi uma mudança maior pra mim, porque eu nunca, tipo, saí de Recife por tanto tempo para estudar uma coisa. Parece que eu estava fazendo um intercâmbio, mini intercâmbio, né? Mas mesmo assim, sempre em outro estado. Foi bem bacana. Acho que foi. Massa, Ana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu falou que já na faculdade, né, tu começou a se interessar por essa questão de acessibilidade, tu até chegou a trabalhar nesse contexto. Mas do ponto de vista de design, assim, na tua atuação como designer, quando foi que tu deu estalo assim, eu vou me especializar em acessibilidade, em design voltado para acessibilidade, assim, eu vou seguir esse caminho? Então, foi depois da faculdade. Eu aprendi Libras também, que era uma cadeira obrigatória, porque era licenciatura. Aí depois eu fiz pós-graduação de Libras, tive o mesmo objetivo de acreditar mais na cultura surda. E depois também eu estava descobrindo a falta de acessibilidade quando eu estava no César.
Tipo, eu comecei em pequenos passos, ajeitar o contraste, porque estava tudo meio errado, mas eu não sabia como seria a experiência da pessoa. E aí são essas pequenas coisas. Mas eu tô achando que isso não é o suficiente, porque a galera da docência ou as pessoas não estão conversando sobre isso. Com quem pode conversar, como posso discutir, tirar dúvidas. Tipo, infelizmente, a acessibilidade não é um tema facilmente discutido nas faculdades de que falam sobre isso, que eu aprendi mais era economia, tem nada a ver, na verdade tem a ver, mas ele faz parte do treino, a acessibilidade é um muito pequeno. É, a faculdade, design gráfico, eu não lembro muito bem. Eu acho que o máximo que eu aprendi foi o contraste, né? Uhum. Já, então, acho que foi isso. Eu fui. É porque eu tava sentindo que tinha um buraco dentro de mim. Que é isso? Não, não é uma coisa errada, não sei o que é. Aí eu fui nesse workshop para ver se eu poderia aprender mais uma coisa. Então, desde então até hoje, eu ainda estou estudando pra caramba. É muita coisa, mas não acaba nunca. Todo dia eu descubro uma coisa diferente. Eu estou gostando muito, eu estou me sentindo mais, como diz, estou me divertindo mais, estou estudando mais, eu estou menos design, interface, menos tipo, de criar coisa. Eu estou mais interessada em documentar, explicar. Tipo, eu não gostava muito disso há um tempão, mas agora eu estou gostando bastante. Então, porque a ideia foi amadurecendo e eu queria explicar e compartilhar os conhecimentos com todo mundo, porque é muita gente não sabe ainda. Aí, foi por isso. Eu tenho a impressão, Ana, que eu não sei se você tem a mesma impressão que eu, mas eu tenho a impressão que, assim, parece que quando a gente está estudando design, que a gente aprende todos os métodos, processos, né, todas as boas práticas que a gente precisa usar no nosso dia a dia, a gente aprende ali um arcabouço de coisas e que a acessibilidade parece que está algo que ela está do lado e que a gente importa para cá. Enquanto que eu penso que ela tinha que ser algo inerente a esse processo de design, né? Pelo menos os pontos principais, assim, você falou sobre contraste, né? Mas o contraste é um ponto de acessibilidade para um tipo de deficiência, né? Então, assim, se a gente pelo menos conseguisse elencar, e o que não falta são estudos por aí, né? Sobre, enfim, pontos que a gente poderia trazer para dentro do design para que ele se tornasse inerente na nossa forma de pensar design, né? Como é que tu visualiza isso, assim? Tipo, atualmente eu não consigo ver alguém aplicando, como pode ser, para aplicar algum tipo de metodologia. Por exemplo, design thinking. Tem um tema sobre empatia, né? Tem aquela empatia da primeira etapa. Mas as pessoas não param para conversar com as pessoas com, digamos, deficiência, né? Pessoas que podem ter algum tipo de impedimentos ou algumas dificuldades. O que eu quero dizer é, eu não consegui ver algum método que tenha a ver com acessibilidade, porque talvez não existe. Eu estou estudando ainda sobre isso, eu terminei de ler um livro sobre introdução a um design inclusivo, que aí, eu esqueci o nome da mulher, aí ele pesquisou, e ele fez uma entrevista, na verdade ele fez uma pesquisa com pesquisadores, pessoas pelo mundo inteiro, e dá para ver que existem vários métodos diferentes com adaptações. Tem cara que usa design thinking mais adaptado, por exemplo. Você precisa fazer um diário de uso junto com aquela pessoa. O que eu quero dizer é que criou uma metodologia pensada para isso, ou não sei, uma provocação, ou alguém que criou esses métodos esqueceram das pessoas com deficiência, que felizmente isso acontece muito nos dias de hoje. Uhum. E eu estou até tentando recriar
design fiquei, porque eu gosto muito de usar ele para minhas pesquisas, meus projetos. Inclusive, eu estou aula lá do Miami Ed School, eu estou mostrando o método design thinking como exemplo e fico provocando aos meus alunos como vocês fariam um serviço novo, produto novo, mas como vão adaptar essa metodologia diferente. Eu sei que eu papo muito viagem na cabeça, mas felizmente quem criou uma pesquisa sobre isso. Mas o que eu quero dizer é, até eu tenho certas dificuldades em trabalhar com isso também. Do que tratar, eu tenho trabalho que é parte de dados das pessoas que têm, que precisam, não, tipo, como a gente faz saber que temos pessoas inquilinas, pessoas proprietárias, porque a gente recebe muitos comentários sobre vocês falaram que tinha acessibilidade lá, mas alguém não falou que tinha uma rampa, um distrito, elevador, essas coisas muito pequenas mesmo, que fazem uma grande diferença. Deixa eu pegar esse ponto aqui agora e aproveitar que tu falou do quinto andar, que é onde tu tá hoje e como tu tá desenvolvendo o trabalho. Vamos primeiro introduzir o que é o quinto andar, fala um pouquinho do que para o pessoal que não conhece e o que é que tu faz lá. Então, quinto andar era uma startup bem gigantesca que oferece, que trabalha com serviços imobiliários. E, na verdade, esta quer oferecer um morar, assim, oferecer um processo de morar muito mais fácil, digital. Então, assim, a gente não tem aquela muita dor de cabeça com imobiliária, sabe? Que é muito mais tradicional. Então, hoje, atualmente, eu sou designer de produto e também eu trabalho nas frentes de acessibilidade, que é uma quinta, na verdade. Tem várias frentes, vários projetos pequenos ali dentro. E eu posso falar sobre uma frente que é um pouco nova, mas a ideia é antiga, mas a gente teve várias dificuldades por causa da pandemia, a falta de priorização, como isso acontece muito quanto mais é a acessibilidade. Mas isso mudou um pouco para mim porque eu falei que eu queria me especializar em acessibilidade, né? E aí atualmente eu sou 100% nisso, consigo trabalhar nisso. Aí eu estou bem feliz com isso. Aí eu já levantei uma árvore de oportunidades, estou levantando várias oportunidades, hipóteses, ainda está rolando, é muita coisa e a gente fica com dificuldade para onde vamos começar, né? Hoje, qual é o papel que tu desempenha, né, o time que tu trabalha e quais são os tipos de designer presentes no quinto andar? Como são divididos esses designers? Sim, atualmente eu sou do time de design de sistemas. E aí eu estava trabalhando bastante como design de produto mesmo, focado em componentes, melhorar os componentes e também a parte de acessibilidade. E aí, nesse momento, o nosso OKR, que é tipo melhorar os componentes para que a gente consiga fazer uma próxima identidade ou fazer uma transição para futuramente, né? Então, aí eu pensei no meu lado da empresa, se a gente tem vários componentes, mas as documentações não estão completas, tipo, não tem aquele não fazer nem fazer, e não tem a parte falando sobre acessibilidade. Então, a gente precisa começar bem no comecinho, né? Tipo, de quem pensa de trazer a acessibilidade no começo da etapa de descoberta, sabe? Porque muita gente deixa pro final e isso é claro que vai dar merda, né? Você deixa pro final, vai dar um trabalho enorme. Eu consegui convencer, né? Com toda a estratégia. Atualmente eu estou trabalhando todas as documentações. Nós somos
acho que são 50 componentes que a gente tem atualmente, é bastante, mas tô chegando lá porque é muita coisa. Mas eu tô fazendo uma pequena auditoria de certos componentes, se a gente está utilizando de maneira certa, se está rodando legal, quais fluxos que esse componente está sendo utilizado, se o leitor inteiro está lendo direitinho, se dá para entender. Aí eu pego esses pequenos, como diz, tem que mostrar o antes e depois, porque a gente precisa entender qual vai ser o impacto, né? A gente também tem essa dificuldade de me identificar, porque a gente não sabe, a gente não tem dado, a gente não tem pessoas com deficiência, a gente não sabe quais são as dificuldades, porque é tudo muito isolado, né? É tudo isolado e a gente não Uhum. está conseguindo centralizar tudo para o mesmo lugar, porque infelizmente a gente não tem um time de acessibilidade mesmo, um time mesmo focado nisso. O que a gente tem é Kilda não tem essa sua atribuição específica para isso, né? Então é diferente. Tipo, é uma careta estudando, contribuindo. Então, eu estou pensando em tentar criar um time aqui dentro, né? Mais câmara, eu preciso ser mais produtiva, parar mais estratégia. Nossa, é muito difícil ser produtiva, sabe? Mas eu chego a durar. E aí, então, eu tô criando, assim, criando documentação com acessibilidade, eu tô escrevendo tudo e deixando nada Figma, porque é fácil você utilizar os plugins, comentar e mostrar quais são os pontos, eh, quais são os componentes, digamos assim. Aqui a gente tem um botão voltar que é o incômodo. Então, ele precisa ter uma label, área label, explicar porque ele vai voltar e tudo isso bem detalhado. Assim, você precisa ser minuciosa, né? Então, aí eu trabalho junto com meu colega, que é o Otávio, ele também é design, produto design sistema, mas ele é focado mais no sistema. Então, ele entende muito mais da técnica e eu mais de acessibilidade e a interface também. Então, a gente ajuda, a gente parece aqueles irmãos gêmeos que trabalham bem juntos, de que a gente. É, E quais são os outros tipos de designer que tem no quinto andar? Ana, tu falou que vocês dois são designers de produto que trabalham no Design System, né? Mas existem outros perfis de designer presentes no quinto andar? tem, tipo, antigamente, assim, há pouco tempo ainda somos só designers de produto, mas a gente começou a, a abrir mais um pouquinho, porque a gente generalista tá mais tá percebeu que a gente precisava a carreira mais focada em pesquisa. Então agora a gente tem Research Ops, que está cuidando das pesquisas, e tá ajudando bastante a gente. E também tem uma carreira que é UX Writing. Então, eu tô uma carreira que foca bastante nisso, porque a gente viu esses ah, dificuldades, então foi um aprendizado, e a gente chamou de carreira para trabalhar com a gente. E aí, por enquanto, é só isso. A gente tem principal, tem, tem managers, tem tipo, apareceu um bocado de, digamos, pessoas diferentes, tudo bem organizado, tem a ver com gestão de pessoas e especialização. E isso é bem legal. E eu acho que é isso, né? Tem, tem uma coisa, Ana, tu tinha falado sobre a intenção, né, de criar futuramente essa squad de acessibilidade, mas eu queria perguntar sobre a realidade de agora, sobre ações, né, sobre, enfim, rituais, atividades que vocês costumam rodar no dia a dia para poder justamente promover esses pontos de acessibilidade, né, poder ser mais intensivo essa preocupação com a acessibilidade no produto no dia a dia. E eu queria também saber, já pegando o gancho nessa pergunta, também como é que isso rola na questão de teste e de pesquisa, sabe? Se existem ali grupos de pessoas deficientes que vocês recrutam, como é que é esse recrutamento? Queria saber como é que é esse contexto, assim, hoje.
Não, eu tive uma pequena experiência, né, com pesquisas. Antes de entrar no time de design de sistemas, eu fui para um time de moda, sabe, de moda orgânica. Foi totalmente diferente do que eu tinha participado de outros times que eu tinha participado, e aí era um time bem maior e, e o produto era mais, como diz, mais, é um fluxo muito grande que passa um monte de usuários, então a responsabilidade era muito maior, né? Bom, e aí surgiu uma necessidade de fazer pesquisa sobre entender como estava funcionando, sobre receber e-mails, se as pessoas conseguiam diferenciar e-mail de o imóveis que você estava procurando, está disponível, eu acho que você vai gostar, ou tem outro e-mail de não binários, outro imóvel específico que você estava querendo. Mas será que a pessoa sabia que era uma coisa, era diferente? E também eu queria saber se a quantidade de e-mails era agradável, ou era demais, ou era saco de receber vários. Então, enfim, por exemplo, foi a minha primeira vez de criar um plano de pesquisa. E, tipo, eu fiquei com medo, né? Porque é muito diferente e você precisava documentar muito e não tinha muita experiência nisso. Então, aí eu comecei a preparar, deu certinho a etapa de documentação, pronto, os roteiros, tipo o roteiro pedia ajuda e o X-Writer. Tipo, na época a gente não tinha, mas tinha uma galera bem forte, né? Aí eu fui chamando a galera para pitacar, me ajudar um pouquinho. E agora chegou a parte de recrutamento, que é bem diferente, né? E o recrutamento, aí eu consegui recrutar pessoas interessadas para conversar com a gente. E infelizmente era para ser online, não tinha como ser presencial. Então já é um esquema meio diferente. Aí, e aí, deu certo, eu recrutei, mas eu não conseguiria participar para conversar com as pessoas, porque na época ainda não sabia como conversar, ainda não tinha meu método de conversa com a galera, sabe? Meu método de adaptação. Aí, então, para isso eu precisei recrutar internamente, assim, recrutar designers para fazer entrevista para mim. Então, o trabalho foi redobrado para mim, porque, né? E aí estou dizendo que foi uma experiência meio ruim para mim como pessoa designer surda, porque foi mais pesado e também eu me senti meio, nossa, tem que falar isso sobre mim, mas também não tinha ninguém para conversar comigo, porque eu sou primeira designer também, né, surda lá, do que tratar, então foi uma grande aprendizado, a gente aprendeu um bocado de coisa, depois disso a gente criou rotina de trabalho para design surdas, a gente criou para ninguém passar por isso, ninguém merece, então em outra pesquisa, a gente queria pesquisar com pessoas com deficiência, só para entender como é, o que serve morar numa casa, que você sente falta da casa e do aplicativo, do site também. E aí a gente conseguiu pesquisar com umas 3 pessoas, eu acho. Aí foi uma pessoa que era autista, foi bem legal. Assim, essa pesquisa foi presencial, que faz uma grande diferença para mim. Eu conseguia conversar com a pessoa e eu não precisava de intérprete, não. Porque eu consigo fazer leitura na piel, mas também todo mundo que consegue, tá? Só um aviso. Bom, e autista, e o que mais? E outra pessoa foi que tinha paralisia cerebral, e outra pessoa que tinha mobilidade reduzida, que andava de cadeira de rodas. Foi bem interessante, foi bem legal, porque a gente não sabia que a chanela precisa ter um tipo de chanela, tipo, a pessoa só consegue arrastar, não tem que correr, do que empurrar, porque não tem muita força dos braços. E a gente tentava
como incluir essas características dentro do produto, sabe? No nosso, tipo, aquele imóvel que tem maristade, tem escada, tem rampa, tem, sabe, essas comodidades. Aí, e foi bem interessante. É muito massa tu tá falando isso assim, porque na tua fala você vê que a gente vê que tu veio abrindo caminho desde o início, né? Desde mudando os cursos como são Sim. feitos para que sejam mais acessíveis, agora mudando culturas da empresa para, enfim, terem manuais de como se adaptarem a essas pessoas, né? E como construir para esses contextos, né, diversos que são considerando a acessibilidade. Só que eu acho que o Quinto Andar tem uma particularidade, que é exatamente isso que tu estava falando agora, que é essa questão de o produto digital, ele tangibiliza alguma coisa do dia a dia, da prática, da vida das pessoas, né? Então as pessoas estão realmente morando nesses lugares, vivendo nesses lugares. Então a acessibilidade ela é muito além do que o botão de ser clicável e ter um contraste bom, mas é tipo, como você traduz essa experiência da vivência do dia a dia no lugar onde é o lar da pessoa, né, a casa, para uma plataforma que ele vai saber se encaixa para as necessidades dele ou não. Eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, de tipo, como é feita essa tradução do que a pessoa vai encontrar naquela casa, né, naquele enfim, prédio, o que seja, com o que ele vai ver no aplicativo, né? É bem difícil, né? Porque a gente sabe, a gente está tentando descobrir quais são as necessidades daquela pessoa com deficiência. Mas, infelizmente, é que a diversidade é não tão grande que o produto precisa ser igual para fazer, tipo, universal, tipo, porque a pessoa pode ter uma dificuldade para tal coisa que a outra pessoa, mesmo que tenha a mesma deficiência, não tem dificuldade, porque todo mundo tem uns níveis diferentes. Todo mundo está falando de maneira mais ampla, mais generalizada, na verdade. Tipo, eu tenho deficiência auditiva, eu consigo falar, mas tem gente que não consegue falar. Eu uso aparelho, eu consigo ouvir, mas não tudo. Tem gente que consegue ouvir muito menor do que eu. Mas o que eu quero dizer não é a questão de ser menor em comparação a nada nisso, só quero mostrar que existem variações nas dificuldades, né? E isso dificulta mais ainda o nosso trabalho, né? Tipo, como podemos deixar produto muito bom para essa pessoa? É muito difícil. Então, por isso eu comecei a estudar um pouco sobre design inclusivo, design universal, que também é outro tema que as pessoas não estão pensando muito. Então, eu como sou uma pessoa curiosa, eu estou indo por aqui mais para baixo nossa, parece uma droga viciante, eu não consigo parar de estudar. Eu recomendo para todos. Então, o que eu quero dizer mas a gente tenta absorver o máximo de informações e como podemos, pelo menos, amenizar essas dificuldades, porque, assim, tentar, né? E também tentar como a gente pode melhorar, porque quando eu falo os imóveis que já estão prontos, então todos os imóveis têm suas diferenciais, têm características diferentes, por exemplo, os tamanhos, a entrada da garagem. Então, é outro trabalho difícil para a gente, porque também é mais difícil a gente tentar filtrar quais são os tipos de apartamento. Eu sei, a gente tem casa, apartamentos, tudo, kit, casa, sei lá como fala, e sobrado. Mas aí existem coisas mais diferentes que a gente não consegue imaginar que poderia ser melhor, não sei, pode ser, que poderia ser mais fácil para a gente. Tipo, as pessoas proprietárias, as pessoas que moram lá, detalhar o que tem nessa casa. Só que, felizmente, essas pessoas não têm uma noção que essas informações, essas que possam ajudar as pessoas com deficiência. De novo, a casa tá boa divina, é uma casa qualquer, você vai adaptar, mas não é assim, não é muito fácil assim, porque para você fazer a adaptação é muito caro, entendeu?
você também não sabe se pode modificar, porque precisa conversar com o proprietário, se pode reformar ou não. Mas, de novo, essa história, não é todo mundo que tem o privilégio de fazer reforma. Porque, para quem não sabe, as pessoas com deficiência têm um custo de vida muito maior do que as pessoas não têm deficiência, muito maior. Aí, fico... Nossa, é difícil. É um trabalho muito difícil. Mas eu não vou parar, não, jamais. E a gente conseguiu criar outra pesquisa que a gente está conseguindo direcionar, mas essa é uma pesquisa nova, é novidade para vocês, tá? Que é uma pesquisa com pessoas com deficiência também, mas a gente quer direcionar para pessoas proprietárias e inquilinas. E porque a gente quer entender menor e, infelizmente, o nosso produto não tem aquele meu perfil, tipo, você é uma pessoa é moradora e tal, e tem aquele campo com essa deficiência, qualquer lugar para que pergunta, né? Isso a gente não tem. Isso é o maior erro que você pode cometer. Mas, felizmente, eu não estava nessa época, não quis mudar para dizer, não, jeito, vamos colocar. Mas, enfim, então, a gente conseguiu bastante pessoas interessadas para conversar com a gente. Eu acho que tem 400, 500 pessoas com deficiências diferentes. Ai, eu tô bem animada. Tipo, a gente terminou essa etapa agora de pesquisa pelo... Como que chama? Eu esqueci, mas a gente conseguiu chamar a galera e o próximo passo seria recrutamento, né? A gente já tem o roteiro, tá tudo pronto. Mas infelizmente a gente precisa ter um tempinho para fazer isso acontecer. Tá pra entrevistar. Fazer entrevista toma muito tempo, né? Total. Verdade. Ô, Ana, e uma coisa que eu pergunto pra tu é que, assim, inevitavelmente você é uma pessoa especialista em acessibilidade, mas do ponto de vista da tua carreira como um todo, tu parece ter um perfil de designer muito mais generalista, né? Design de produto. E eu queria perguntar quais são os teus objetivos, assim, né? A médio e longo prazo aí na tua carreira. Se tu pretende continuar nesse perfil mais generalista ou se, enfim, tu tem alguma área do design que tu tem uma afinidade que tu hoje se enxerga querendo mergulhar, né, enfim, com mais gosto. Como é que tu tá nesse processo, nessa caminhada? Eu queria, assim, meu maior objetivo é me tornar especialista em acessibilidade, sabe? Me tornar mesmo ser uma pessoa certificada, porque existem certificações lá fora, mas é um pouco difícil, porque está em inglês, não existe lá fora, não tem aqui no Brasil. E eu preciso de tempo para estudar também, né? Que não tenho tempo, felizmente. Eu também tenho vontade de fazer mestrado, uma coisa assim, mas eu não consigo achar em algumas faculdades, porque eu tenho esse medo de chegar lá, não tem pessoas que entendam bem de acessibilidade, sites, inclusive, de novo, nessa história, eu fico com receio. Aí eu fico, não sei, não estou preparada, só estou esperando alguém fazer primeiro e conversar com as pessoas sem costume de fazer, vou fazer mestrado também. E o que mais? Tipo, eu gosto muito de ter perfil generalista, porque eu acho muito importante a gente ter, pelo menos no começo da carreira, porque depois você vai procurar, é isso mesmo que você quer. Você tem que entender como funcionam as pesquisas, como funcionam as conversas com o PM, como funciona a estratégia, assim, de maneira geral. E agora você já tem uma carga, você já tem uma experiência. E aí, beleza, você quer ser o quê? Quer ser principal, continuar sendo generalista, ou você quer especificar uma coisa. No meu caso, é a acessibilidade, só que, mais uma vez,
é difícil assim, criar uma área de acessibilidade. Tipo, a gente conseguiu abrir para pesquisa, a gente conseguiu ter UX Writing, e eu quero abrir com acessibilidade também, mas a gente tem todas pessoas especialistas, são bem poucas, né? E aí Uhum. eu tô tentando abrir, criar, ser a primeira pessoa, né? É o trabalho grande pela frente. Com certeza, vai ser mais um caminho aí que tu abriu, mais um outro que tu abriu durante a tua jornada toda, né? Sim, Tu falou uma coisa interessante, que é essa questão de ser generalista, e no Quinto Andar você agora tem perfis diferentes, né, que estão se especializando em cada uma das coisas. É, e também o próprio processo de pesquisa que tu disse que vinha fazendo, né, com as atividades que tu está tomando mais iniciativa agora. Eu queria entender se hoje, dentro do Quinto Andar, existe um processo ou métodos que são meio que do Quinto Andar, que os designers acabam fazendo as coisas de forma mais uniforme, ou se depende muito do contexto de cada time e da própria atuação do designer. ah, tipo, a gente tem vários times, três o que estudar. É muito difícil a gente definir mesmo processo, mesmo método, porque cada time tem a ver, por exemplo, se a gente tem um produto com corretores, a experiência é diferente, né? E você vai Uhum, conversar com as pessoas queridas e com as pessoas proprietárias. E tem outro trabalho, como é a conversa entre proprietária e querida, como funciona. Tipo, são vários comportamentos diferentes. Nossa, é muita coisa diferente. É, eu não sei me explicar muito bem. Tipo, cada pessoa atua de maneira diferente. Tem gente que trabalha mais com fluxo, se mexer na interface, porque não tem muito tempo, não tem muito orçamento, sabe? O custo tem que ser rápido, tem que resolver rápido. E também tem a ver com as metas da uhum, empresa. Atualmente, esse ano, nós vamos focar, por exemplo, aumentar o NPS, que está muito baixo, que a gente já sabe quais são os problemas que está afetando essa nota ser tão baixa. A, a operação não está muito boa, a falta de contato humano. Só que isso é diferente para cada time. A gente tem vários, a gente tem que tratar, mas tem vários produtos direitos, temos sistemas uhum. internos. é, não dá para resumir muito, não. Eu acho que isso responde à sua pergunta. Sim, sim. Então a atuação vai depender, esses métodos e processos, vai muito de como cada Sim, designer está entendendo a situação e o contexto, com né? certeza. Porque a gente consegue trabalhar primeiro com outros designers, tentar. A gente quer muito colaborar com outros designers. Uhum, A gente tenta contribuir, então eles marcam críticas, né? E a gente faz muita uhum, crítica, tipo, não é todo mundo que vai conseguir participar, mas a gente chama a Karen, que teve uma experiência do projeto anterior, que tem muito a ver com esse projeto novo, eu acho muito legal esse crítico, porque a pessoa, por exemplo, está meio tratada daquele projeto e precisa de ajuda, e eu vou. Aí ele explica como funciona, ele mostra as telas, e agora que a gente tem ficção liberado, né? Muito bom, tá? Estou adorando essa experiência. E aí a gente escreve, a gente monta vários post-its virtuais, né? Escrevendo um bocado de coisa, perguntando por que tá assim. E aí, depois de vários post-its, aí tem o tempo para a pessoa responsável pelo projeto ler, para tirar dúvidas com a gente, para entender o que a pessoa falou, porque às vezes a pessoa viaja muito, né? Então, você tem que explicar. Aí, então, isso é bem legal, porque a pessoa vai começar a pensar no que não tinha pensado antes, tipo, são essas ideias que pode ajudar muito a mudar um pouco a experiência, tá? A pessoa não reparou que está com o texto muito repetitivo, ou está muito grande, está muito cansativo, né? Essa parte. Ah, bem legal, tipo, é uma experiência bem massa. Eu recomendo para todos.
a gente tem um artigo falando sobre isso, critique lá comigo, tem que tratar, se você quiser aprofundar mais um pouco sobre isso. Massa. Ótimo. A gente vai colocar o link na descrição do texto. Pode ser. Eu queria saber também um pouco mais, Ana, sobre sobre a tua atuação na Deficiência Tech, né? Tu é embaixadora da organização, e queria saber tanto da tua atividade, mas queria também que tu explicasse, né, pra gente, para quem está ouvindo, o que é o Deficiência Tech, né? Quais são as ações que você promove e como tem sido a tua atuação, assim, nessa comunidade. Então, a Deficiência Tech é uma comunidade que a gente está querendo melhorar, mudar, né, da verdade, mudar, porque a gente não consegue ver tantas pessoas com deficiências trabalhando na área de tecnologia, né? São pouquíssimas pessoas. Se a gente parar para pensar, tem um dado que apenas 1% de pessoas da faculdade tem deficiência. E como seria o número para pessoas que trabalham no mercado muito menor, né? E aí é uma comunidade sem fins lucrativos, porque a gente está assim, voluntariando, que a gente sabe, não é fácil, não é todo mundo que consegue. E aí tem várias frentes também. E aí uma frente minha, que eu estou terminando de finalizar o curso experimentos bem básico, né? Que é UX. Aí, além disso, a gente precisa deixar o curso bem mais acessível, né? Tem que ter legenda, tem que ter autodescrição, tem que ter uma janela de intérprete. Nossa, não é fácil não, leva um tempo. Eu acho que eu tô fazendo isso tem uns 4 meses, porque a gente não tem tanto tempo de preparar, é mesmo estou necessitando, porque a gente não tem dinheiro para pagar o máximo, o máximo que a gente pode pagar a verba, janela de intérprete, porque é bem profissional, né? Não é qualquer pessoa que pode traduzir, né? Então, aí a gente espera contribuir com vários aprendizados para essas pessoas. E a gente também tem contato com as empresas para criar programas de trabalho para abrir espaço para as pessoas aprenderem dentro das empresas. E também ter várias conversas com as pessoas com deficiência. Tipo, recentemente a gente teve Autismo Tech, que tem assim um monte de gente de autista conversando como é que trabalha, como funciona as suas vivências dentro da empresa de tecnologia. O que eu quero dizer com isso? Eu acho muito importante ter uma representatividade, porque a gente não tem muito isso. Eu até entendo, porque quando eu entrei no meu primeiro estágio, aquele estágio no botequim de tradutor de Libras, eu conheci a primeira designer surda que ele só falava Libras. E na época eu não sabia Libras chinês. Aí, tipo, essa mulher, na verdade, era de São Paulo. Ele viajou para Recife para participar daquela conferência de design Visa, que é um antigo Milan, né? Sim. Aí, e foi. Eu fiquei, caraca, se ele consegue fazer isso, eu também consigo. Aí eu fui que eu percebi que é uma representatividade. Nossa, não queria dizer representatividade justa, que todo mundo deveria ver isso um pouco e se sentir encorajado. Ter coragem de fazer a mesma coisa, sabe? Eu vou fazer isso também. Tive coragem de viajar para São Paulo para fazer aquele curso. Tipo, todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa. Não importa que você tenha limitação, você pode fazer. E a pessoa tem que melhorar a sensibilidade, tem que adaptar para você conseguir absorver. O que eu quero dizer também, porque
Eu tive várias dificuldades. Com certeza eu tive oportunidades que eu perdi pela falta de acessibilidade ou porque os lugares não se adaptaram. Tipo, infelizmente é uma realidade que existe em muitos lugares, porque tudo não foi bem pensado para acessibilidade, porque as pessoas achavam que não existia pessoas com deficiência, né? Por que será? Uhum. Mas, atualmente, as pessoas com deficiência estão começando a aparecer cada vez mais no Instagram, no YouTube. Aí eu espero que, na verdade, já está mudando. Eu espero que isso mude mais ainda, que as empresas abracem essa diversidade, receber um monte de gente diferente. Legal. E fala um pouquinho mais do curso, Ana. Tu comentou que era um curso de design, mas o foco vai ser em acessibilidade, ou vai ser mais geral? O curso era mais para UX mesmo. UX Uhum. tem um pouco de acessibilidade, claro, tipo, coisas que falam sobre experiências. A gente está incluindo pessoas com deficiência, então é um mix, é misturado. Porque quando você aprende no curso, tem que falar sobre pessoas com deficiência, né? Tipo, então, é uma visão um pouco diferente. É tipo, quem está ensinando é uma pessoa com deficiência, ensinando para pessoas com deficiência. Eu acho que é isso que tá uma diferenciada, né? Total. Verdade, que massa, Ana. É muito importante ter esse teu discurso aqui. Acho que tanto pela perspectiva disso que tu falou, né, da representatividade, de pessoas verem isso e se sentirem encorajadas, né, a seguir essa trajetória, enfim, a não desistir das coisas, mesmo perante as dificuldades. E também, eu acho que isso é importante para as empresas também, né, que aparentam ter essa preocupação, né, no discurso, mas que na prática, como você diz, né, tem várias limitações que acabam justamente impedindo que essas pessoas entrem, né? Então, assim, não adianta manter isso somente no discurso, manter isso somente ali no marketing, né? Enquanto que na prática, internamente, as pessoas, veja, até questões básicas, né, de cotas por lei, as empresas existem dificuldade em atingir, sabe, de pessoas com deficiência, né? Então, imagine se a gente chegasse no cenário ideal de ter mais pessoas além dessa cota, né? Então, realmente, Sim. existem muitas limitações, assim, e que é importante ter uma pessoa, né, com a voz que tu tem, assim, na nossa comunidade, que traga isso, porque eu acho que leva benefícios para esses dois campos, assim, para o campo das pessoas que querem seguir, quanto do campo das pessoas que precisam, elas sim se tornarem adaptáveis para receber essas pessoas com deficiências nas empresas, né? Sim, com certeza. E até os próprios designers, né, que escutarem a gente, entenderem essa questão da acessibilidade como não sendo ali uma questão lateral, paralela, né, que é que nem como tu falou. Normal. Exatamente, que é o que tu falou, né, é muito mais caro, muito mais custoso você pensar isso quando já está tudo pronto, que agora você tem que consertar uma coisa, do que você já pensar isso de cara, né, porque quando você constrói já com o pensamento de acessibilidade, Exato. na verdade você está tornando o produto melhor para todo mundo, né, inclusive quem não tem nenhum tipo de deficiência. Sim. Então, como faz sentido e é mais proveitoso que isso seja pensado desde o início do processo, né? E não como um remendo lá no final, né? Verdade. Oxe, queria que todo mundo pudesse pensar assim, nunca mais a acessibilidade final, sempre do comecinho da etapa de discovery, porque é o sofrimento para corrigir. Assim, nossa, eu trabalho pra caramba pra aceitar. Tipo, aceitar seu prejuízo, né? Que devagar, porque ninguém pensou isso no começo. Aí a gente tenta arrumar, né? Mas, tipo, é uma coisa bem legal, tipo, eu sou uma pessoa com deficiência, eu sempre tive que me esforçar muito mais para conversar com vocês, com as pessoas que não têm deficiência. E eu sempre tive esse esforço maior na minha vida inteira, das faculdades, dos trabalhos, tipo, por exemplo, das pesquisas que não são acessíveis para uma pessoa surda, né? Porque você precisa conversar com a pessoa, mas precisa arrumar um jeito para online. Tipo, não é muito fácil, eu tenho que ver outro esquema. Eu tive que pensar um pouco a mais. E aí,
eu quero mostrar isso porque essas pessoas que não têm deficiência deveriam se esforçar mais ainda para entender a gente, para conversar com a gente, sabe? Porque não deveria ser uma troca justa, entendeu? Aí às vezes fico arretado com isso, gente, para enquadrar esse esforço. Verdade. E Ana, a gente está chegando no final da nossa conversa. Nossa. Tu falou de algumas pessoas, né, que foi importante para tu como inspiração. E além de você ser a própria inspiração, acredito que você também é referência para muita gente. E aí eu não falo somente de pessoas surdas, eu falo como designer mesmo. Eu, como designer, sou uma pessoa que sigo você já há um bom tempo. E eu queria, Ana, que você usasse agora esse espaço para trazer algumas referências para a gente, certo? De livros, blogs, coisas que você anda lendo, anda curtindo, né? Para que a gente pudesse compartilhar com o pessoal. Pode ser, sinta-se à vontade, desde canais no YouTube, livro, pessoas, pode ser o que você quiser. Ai, nossa, muita coisa. Eu posso começar com, tipo, aquele livro que eu falei sobre introdução ao design inclusivo, que era muito bacana. O nome das autoras é Danina Gomes Madureira Quaresma, que era, tipo, na verdade, isso foi um TCC das meninas aqui. E aí tem muitas pesquisas que eu achei bem interessante. Tem várias referências, ele explicando. Também explica a diferença, tipo, design universal, acessibilidade, design inclusivo, porque todo mundo acha que é a mesma coisa, mas na verdade é diferente. E aí, eu acho legal porque aqui também mostra quais são as metodologias que as pessoas usaram para tentar resolver os produtos. E tem outra que eu gosto muito de recomendar que tem a ver sobre capacitismo, porque felizmente todos nós somos capacitistas, a gente tem esse viés e precisamos quebrar. Então, aí tem um livro sobre capacitismo, mito da capacidade, que é o livro de Victor de Marco, que é um livro bem curtinho, é bem interessante, é novinho. E tem outros livros que eu tô lendo ainda, porque é inglês e eu demoro um pouquinho. Mas, e aqui é sobre mismãs. Tipo, how inclusive shapes design, como formada design, tipo, como a inclusão formada, tipo, entendeu? Aí esse aqui é da Kate Holmes, que esse design trabalhou da Microsoft, foi ele que criou meio um kit de inclusive design, né? Tem vários materiais e tipo, é bem interessante o livro. E aí, o que eu acho importante é que a gente precisa ir atrás de livros escritos por pessoas com deficiência para a gente entender. Por exemplo, eu tenho esse livro, também tem inglês, não tem português, sobre visibility, que é a visibilidade e deficiência, que ele tem várias histórias de pessoas com deficiência em primeira pessoa, é muito massa. Claro, para a gente aprofundar um pouco sobre a acessibilidade digital na web, tem um livro que eu gosto muito, tem um cara que eu gosto muito, que é Reinaldo Ferraz. Ele é o cara que a acessibilidade bem, tipo 1999, desde os primórdios da internet, sabe? Que tem acessibilidade na web, boas práticas para construir sites e aplicações acessíveis. E tipo, é bem legal, assim, eu acho que é um ótimo livro para você começar a estudar um pouco sobre a acessibilidade. São esses livros, e eu não sei se tem várias coisas na internet, tipo, é difícil porque é muita coisa pra caramba, mas se você quiser começar pelo menos do Twitter, você consegue. Tem gente que criou lista de pessoas que trabalham com acessibilidade, eu tenho um monte, tem gente que me incluiu também, eu posso compartilhar depois. Legal. Claro. E
tem que seguir também, tipo, Tatiana Pacani, não, Thalita Pacani, que ele fala sobre muito acessibilidade também, mas ela também tem um foco específico que é pessoas autistas. E tem Marcelo Salles também, que é o professor, né? Ele tem YouTube, tem Instagram, fala um monte de coisa. Nossa, o que mais? Eu acho que é isso mesmo. Uhum. Que massa, Ana. É só recomendação incrível. A gente quer te agradecer, Ana. Tem mais, mas tá difícil pensar. Depois você pode mandar pra gente, que a gente sacode lá no texto. Mas a gente quer te agradecer, Ana, imensamente por ter conversado aqui com a gente. Foi massa desde o nosso primeiro encontro, eu acho que foi um aprendizado bastante intenso assim contigo. E é isso. A gente quer te agradecer imensamente pelo teu tempo, estar aqui na sexta-feira à noite conversando com a gente. Obrigado mesmo, viu? Oxi, eu gostei com vocês, foi ótimo, adorei. Só faltou um minutinho aqui do meu lado. Eu que agradeço muito pela oportunidade de conversar com vocês. Pelo menos eu contei um pouquinho da minha biografia, né? Deu para entender como foi toda a história. Era muito doida. A gente nunca vai imaginar o que vai acontecer, né? E o bom é que a gente consegue descobrir o que você quer. E isso é muito bom, né? Quando a gente descobre, é isso que eu quero trabalhar. E eu estou muito feliz hoje em dia. Então, muito obrigada. Foi um prazer conhecer vocês dois. E obrigada por tentar também adaptar a nossa conversa aqui, que não foi fácil também, né? Aí isso foi um aprendizado para vocês. Com certeza. Claro, com certeza. Obrigado, Ana. Vamos se despedir então, dar tchau pro pessoal. Obrigadão, Ana. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Beijinho.